Dando prosseguimento à nossa programação, eu queria chamar o Eloy Rodrigues para proferir a nossa conferência de encerramento intitulada Rumo ao Futuro, a Nova Geração de Repositórios. Eloy Rodrigues dispensa apresentações, no entanto, alguns dados sobre a trajetória dele. Eloy é diretor de Serviços de Documentação da Universidade do Minho. Em 2003, liderou a criação do repositório, o Repositório Institucional da Universidade do Minho. Desde 2008, lidera a equipe do Minho, que desenvolve o projeto Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, RECAP. É membro do Expert Group on Science 2.0 Open Science, em representação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e tem coordenado a participação da Minho em vários projetos, como Open Air, Foster, financiados pela União Europeia e relacionados com os repositórios e acesso aberto. Foi eleito em 2015 como presidente do Conselho Executivo da Confederação de Repositórios de Acesso Aberto, COAR, para o mandato 2015-2018. Temos 25 minutos. Eloy, com a palavra. Muito obrigado. Se puderem pôr os slides. Okay. Som. Boa tarde. Sim, já está. Boa tarde a todos. Estamos no fim da Confoa. Estamos provavelmente já todos um bocadinho cansados. Temos uma recepção e um evento cultural e uma surpresa que estamos todos curiosos. Portanto, eu vou tentar manter-vos interessados e despertos durante estes 25 minutos e provavelmente ser um bocadinho provocador. Venho falar do futuro, mas para falarmos do futuro temos que falar do presente e do passado. E há uma coisa que todos sabemos: o atual sistema de comunicação científica está quebrado, no sentido... É o sítio certo para utilizar a palavra quebrado aqui no Brasil, porque vocês têm esse significado. Quando nós dizemos quebrado, quer dizer partido. Vocês, quando dizem quebrado, querem dizer alguma coisa que não funciona. E o sistema de comunicação científica atual claramente não funciona. Existem problemas no acesso que decorrem dos elevados preços das assinaturas de revistas e que todos conhecemos. Eu, para poupar tempo, não coloquei sequer aqui também dados da outra solução, que é a solução dos big deals e dos grandes pacotes, que são uma solução com muitas limitações e que nos obrigam a comprar, entre coisas úteis, a comprar muita coisa que não é útil. Mas, para além do problema do acesso, há mais do que o problema do acesso. Há o problema da participação. E o problema da participação, vocês já viram esta imagem ontem nos slides da Sra. Secretária de Estado, esta é a imagem da publicação científica, da distribuição da publicação científica a nível mundial. E, portanto, a abertura não é apenas a questão da possibilidade de aceder ao conhecimento, mas é também a possibilidade de participar na criação do conhecimento e participar na criação do conhecimento com agendas de pesquisa, com agendas de investigação que sejam relevantes localmente e que não sejam apenas ditadas pelos grandes centros ou pelos países, ou por alguns países do Norte. Mas nós somos todos cúmplices desse sistema que está quebrado. Somos cúmplices porque, coletivamente, a comunidade científica continua a utilizar o fator de impacto e outras métricas semelhantes nos processos de avaliação e na atribuição de prestígio à comunicação científica, aos investigadores e às suas instituições. E isso já era mau demais se o fator de impacto ainda fosse alguma coisa com algum significado, mas, de facto, nós somos cúmplices de uma coisa até que é estúpida, não há outro nome. Eu disse que ia ser um bocadinho provocador, porque o que nós sabemos, e há dados sobre isso, por exemplo, o fator de impacto da Nature, 25% do fator de impacto da Nature, é produzido por apenas 3% dos artigos. Os dados desta pesquisa aqui, há 75 artigos que são responsáveis por 25% do fator de impacto.
Há 14% dos artigos que recebem metade das citações da Nature e há 11% dos artigos que têm 0 ou 1 citação. Mas esses esses 14% recebem provavelmente o mesmo reconhecimento e o mesmo louvor de publiquei na Nature, sou um pesquisador fantástico. E, de facto, isto é uma coisa sem sentido. E é uma coisa sem sentido que resulta em situações, digamos, em que a aridez se espalha e nós estamos a tentar trepar cada vez mais, em situações cada vez mais instáveis, por uma árvore que provavelmente não terá muito futuro, nem será muito sustentável. A solução, nós conhecemos qual é a solução. A solução é o acesso aberto e, por isso mesmo, nós temos vindo a trabalhar no acesso aberto desde algum tempo. E sabemos também quais são as vias para o acesso aberto, que temos as revistas de acesso aberto, que não cobram assinaturas, que têm vários modelos, mas nos últimos anos, também fruto de uma grande pressão nesse sentido, tem-se vindo a impor um modelo em que acesso aberto e acesso aberto, digamos, dourado, é quase sinónimo de acesso aberto pago e acesso aberto utilizando Article Processing Charges. Mas, por outro lado, temos os repositórios de acesso aberto, e hoje temos mais de 3.400, temos quase 3.500 repositórios, e temos cada vez mais redes organizadas de repositórios a nível nacional e a nível internacional, como o OpenAir na Europa ou lá a referência aqui na América Latina. Temos declarações políticas muito fortes, como a declaração política que foi feita pela União Europeia em maio do ano passado, de que em 2020 todo o conhecimento, todas as publicações científicas da Europa devem estar disponíveis em acesso aberto. Mas esta não será claramente uma transição fácil, até porque, digamos, quem está agarrado, nós utilizamos essa expressão em Portugal, quem está agarrado ao osso não o vai largar facilmente, como é óbvio. E, portanto, a solução que nos propõe, a solução dos editores comerciais, a solução do pagamento de Article Processing Charges, não parece ser uma solução viável e, sobretudo, não parece ser uma solução interessante para nós enquanto comunidade. Aliás, digamos, essa solução é bastante acarinhada pelos grandes grupos editoriais. Isto é um artigo que foi publicado na semana passada, exatamente, dizendo a Elsevier, muito generosamente disponível para trabalhar para a transição para o acesso aberto. E depois tem assim uns parágrafozinhos, como por exemplo ali um parágrafozinho que diz assim: atenção que isto dos APCs vão ter que aumentar. Nós somos todos pelo acesso aberto, mas isto dos APCs não pode continuar como está. Portanto, os preços dos APCs vão ter que começar a subir. E, portanto, eu penso que aquilo que está a ser proposto, nomeadamente aquilo que está a ser proposto hoje pela Max Planck, e que fazendo grandes campanhas em vários países da Europa, é uma solução falsa. É mudar, é dar a volta para voltar à casa de partida e não é claramente uma boa solução. E não é uma boa solução que foi já denunciada o ano passado pela COAR e pela Unesco, nomeadamente chamando a atenção que este modelo não é utilizável nos países, nomeadamente nos países do Sul, e não é um modelo também que digamos, é um modelo que tem evidência contra ele. Este modelo parte do princípio de que os preços dos APCs se vão manter estáveis. E a evidência que nós temos nos últimos anos é exatamente o contrário. Isto são alguns dados publicados também há cerca de um mês, ou menos de um mês, sobre o pagamento de APCs no Reino Unido. Portanto, isto é o aumento do preço dos APCs no Reino Unido nos últimos anos. E, aliás, este é outro gráfico, também o aumento dos APCs que ocorreu quer nas revistas híbridas, quer nas revistas de acesso aberto que cobram APCs. E por isso, também, fora da Europa, ainda que muitos na Europa se possam sentir bastante atraídos por esta miragem, fora da Europa nós temos tido declarações de grande reserva, temos bastante reserva nos Estados Unidos, temos bastante reserva na China e recentemente, quero felicitar os colegas da América do Sul, que recentemente se reuniram, os consórcios que se reuniram no México e que produziram uma declaração exatamente alertando para o modelo do flipping. E, portanto, eu acho que, perante tudo isto, é tempo, e é aquilo que eu queria propor, e falarei sobretudo sobre isto a partir de agora, é tempo de devolver o controle do sistema de comunicação científica à nossa comunidade, à comunidade académica e científica, àqueles que produzem, de facto, o conhecimento. E essa é a visão da Confederação de Repositórios de Acesso Aberto, a visão de criarmos um espaço global de conhecimento aberto,
baseado na rede de repositórios de acesso aberto que existem neste momento. E por isso, e este é um modelo, acho que é importante referir isso, que é um modelo que é baseado no fortalecimento e na ampliação do papel das instituições na comunicação académica e científica. Nós hoje sabemos que as instituições académicas e científicas, como as universidades, estão cá connosco há muitas centenas de anos, são sustentáveis, digamos, movem-se por fins não lucrativos, movem-se geralmente por fins de bem público e, portanto, faz sentido que o conhecimento encarado como bem público seja, digamos, que a infraestrutura principal para suportar e para preservar e dar visibilidade a esse conhecimento seja baseada nessa rede distribuída. A cada passo vão aparecendo soluções, digamos, que são até muito interessantes do ponto de vista tecnológico ou de funcionalidade, soluções, digamos, que podem tender para a centralização ou para nos fazer depender muito de um determinado centro ou de um determinado componente do sistema. Essas soluções, por muito atrativas que sejam e por muito sedutoras que sejam, no curto prazo, têm sempre esse risco de, a longo prazo, poderem não ser sustentáveis ou poderem vir a ser, digamos, fechadas ou poderem desaparecer, enquanto nós sabemos que as nossas instituições, as nossas universidades, os nossos centros de pesquisa estão cá há dezenas ou centenas de anos e, portanto, são sustentáveis e são o local onde se produz o conhecimento e, portanto, faz todo o sentido que seja sobre esta rede existente que se construa, que constitua o principal elemento da infraestrutura para a comunicação. E, portanto, nós, na COAR, pensamos que os repositórios têm que ser, podem ser e têm que ser e devem ser as ferramentas muito importantes para atualizar e concretizar esta visão de uma rede distribuída de conhecimento. E esta visão está também, já agora, alinhada com outra coisa que vocês ouviram falar ontem, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Objetivo 9 fala exatamente de infraestruturas locais que sejam sustentáveis e inclusivas. E, mais uma vez, esta questão da distribuição é muito importante. Os sistemas abertos e distribuídos, como a internet, são sistemas que são mais resilientes, são mais flexíveis, são mais sustentáveis e são menos propensos a falhar ou a serem comprados ou fechados por entidades comerciais. E, de certa forma, vocês também já ouviram falar o Baron Montes ontem na sua intervenção, também falou um pouquinho nesta perspectiva. E hoje, como disse há pouco, nós temos quase 3.500 repositórios, mas temos que reconhecer que na sua forma atual, os repositórios perpetuam esse sistema defeituoso que nós temos, não é? E nós não podemos esperar o milagre de, continuando a fazer a mesma coisa, que as coisas possam mudar. E há, de facto, aquilo que nós chamamos, há um elefante no quarto, que nós temos que reconhecer. E esse elefante é que os nossos repositórios ainda não concretizaram o seu potencial transformativo do sistema de comunicação científica, mas nós temos hoje, e é sobre isso que eu vos quero falar, esta visão e esta oportunidade de fazer essa transformação de posicionar os repositórios e, mais uma vez, e as instituições onde eles estão como a base para uma infraestrutura de comunicação académica e científica distribuída e globalmente interligada. Esta é a visão da COAR e é a visão da iniciativa Nova Geração de Repositórios de que vos quero aqui falar hoje. Só antes de falar da iniciativa Nova Geração de Repositórios, também, num minuto, falar apenas da COAR, afinal, eu presido a instituição, tenho que fazer um pouco de publicidade. A COAR é a Confederação de Repositórios de Acesso Aberto, é uma associação internacional, foi fundada em 2009 e, neste momento, temos mais de 120 instituições de 35 países da África, da América do Norte e do Sul, da Ásia, da Australásia e da Europa. Somos uma organização realmente global, com membros ativos nos 5 continentes, e isso também é um aspecto muito importante, porque, e contrariamente a outras organizações que podem ser demasiadamente eurocêntricas ou americanocêntricas, nós temos, de facto, vários contributos de várias partes do mundo, e isso coloca-nos numa posição, acho eu, muito interessante. E os objetivos da COAR são ser a voz estratégica dos repositórios, promover a interoperabilidade e o alinhamento entre as regiões. Hoje de manhã, por exemplo, houve aqui uma apresentação feita pelo Pedro Príncipe sobre a questão dos vocabulários controlados. É uma dos resultados
uma direção estratégica da COAR já há vários anos, que tem a ver com a questão da interoperabilidade. Queremos trabalhar também cada vez mais ativamente e temos até alguns planos para o próximo ano que também irão envolver aqui a América Latina na questão da capacitação, do treinamento e da criação de capacidade em torno dos repositórios, e queremos, obviamente, também apoiar o desenvolvimento de serviços de valor acrescentado. Então, falar-vos um pouco da iniciativa Nova Geração de Repositórios. O problema, eu já o enunciei, o problema é que os repositórios ainda não realizaram o seu potencial e funcionam, sobretudo, como recipientes passivos e isolados das versões finais de resultados de investigação ou de pesquisa que são publicados noutro local. Portanto, se eu quisesse ser muito negativo, não me citem, porque não é isso que eu penso, nós podemos dizer que os repositórios hoje, digamos, podem ser quase o cemitério das publicações que nasceram no outro lado. Não é isso que eu penso, mas nós hoje estamos, de facto, apenas digamos, os repositórios são usados, sobretudo, no final do processo de pesquisa. E os repositórios estão a utilizar, sobretudo, tecnologias e protocolos que foram criados e começaram a ser utilizados, e que alguns são fantásticos. O OAI-PMH é fantástico também exatamente pela sua simplicidade e continua a ser útil, vai continuar a ser útil, mas muitos destes protocolos, incluindo o OAI-PMH, são protocolos antes da web, antes do Google, antes da web semântica, antes das redes sociais, antes dos smartphones, e, portanto, temos muitas limitações na forma como os repositórios podem funcionar por causa disto. E, portanto, nós hoje, se quiséssemos, isto é um slide de um dos membros da nossa comunidade, da Nova Geração de Repositórios, do Peter Knott. Se quiséssemos, assim, numa representação esquemática, nós hoje, basicamente, o que os repositórios podem fazer é ficar à espera e, digamos, expor metadados para que alguém venha recolher metadados e texto completo, mas o texto completo não é tão simples quanto isso. Digamos, mais uma vez, a tecnologia dos repositórios que usamos faz com que muitas vezes não seja muito fácil fazer o crawling, digamos, a recolha de dados dos repositórios, mas basicamente o que nós permitimos, obrigado, o que nós permitimos nos nossos repositórios é, digamos, a exposição de metadados e a recolha de metadados e a criação de serviços em cima disso. O que nós queremos com a nova geração de repositórios é criar um novo conjunto de serviços, um conjunto de serviços que tornar os repositórios mais interativos, permitindo que se desenvolvam serviços como, por exemplo, revisão, comentários, anotações sobre os repositórios, que permitam serviços, por exemplo, de notificação, permitam a distribuição, digamos, a exposição, digamos, ou a apresentação de objetos digitais mais complexos e que podem ter componentes distribuídos por vários locais. Portanto, há um conjunto de coisas que nós queremos fazer nesta nova geração de repositórios, mas para isso precisamos de novas tecnologias. Portanto, a visão eu também já expressei, portanto, esta visão de ter esta rede distribuída e globalmente interligada, e foi criado há um ano, em abril de 2015, aliás, de 2016, perdão, durante a reunião anual da COAR, foi criado um grupo de trabalho para esta questão da nova geração de repositórios e, digamos, um grupo de trabalho que me deixa muito contente e muito orgulhoso e muito humildemente orgulhoso por termos conseguido reunir gente fantástica, nomeadamente como o Herbert van den Sompel, que foi apenas o criador do OAI, um dos dois criadores do OAI PMH, dos link resolvers, de uma série de coisas. Portanto, alguém que já deu contributos fantásticos para estas questões, e depois gente das diferentes plataformas de repositórios, do DSpace, do ePrint, do Invenio, gente de vários continentes, de várias geografias, porque nós também, mais uma vez, tentamos sempre ser inclusivos e tentamos sempre envolver o maior número de pessoas neste tipo de diálogos. E este grupo vem trabalhando desde há um ano e 3 ou 4 meses. Basicamente estamos no ponto 6 neste momento. O que fizemos foi
identificar um conjunto de áreas prioritárias, identificar casos de usos ou histórias do utilizador, determinar funcionalidades e comportamentos, desenvolver modelos conceituais, definir tecnologias e arquiteturas e, digamos, estamos neste momento a trabalhar para publicar as recomendações e depois o passo seguinte será apoiar a sua implementação. Três ideias centrais nesta nova geração de repositórios. Primeiro, os repositórios têm que ser da web e não simplesmente estar na web. E como eu disse há pouco, com as tecnologias que nós temos hoje, os repositórios estão na web, mas não são da web. E já vamos ver a seguir algumas coisas, algumas implicações deste enunciado. Depois, outra coisa muito importante, os utilizadores dos repositórios são de dois tipos, e os dois tipos são muito importantes, e nós muitas vezes damos apenas importância a um dos tipos. São pessoas e são máquinas. E para termos a possibilidade de desenvolver este tipo de serviços, os nossos repositórios têm que ser muito amigáveis para as máquinas, como tentamos que sejam amigáveis para as pessoas. E depois, repositórios proativos. Repositórios que não fiquem à espera, digamos, que hajam serviços que venham recolher informação, mas repositórios que ativamente possam disponibilizar, enviar, através de serviços de notificação, etc., a informação e os dados que possuam. Por isso, ser da web, por exemplo, significa que os repositórios têm que ser centrados no recurso, portanto, têm que ser centrados nos recursos e não centrados no próprio repositório. Isto é um dos muitos esquemas de trabalho, provavelmente não sei se fará parte da versão final, das recomendações, há várias coisas que eu estou aqui a mostrar que estão a ser ainda trabalhadas neste momento, mas esta ideia central que o que deve estar no centro são os recursos e não o repositório. E, portanto, e como disse, têm que ser amigáveis para as máquinas, tem que permitir a colaboração com outros serviços, não podem ser silos para a representação de um registro, até porque os registros vão estar e podem estar distribuídos em vários locais. Tem que, por defeito, ter metadados sem licenças, permitindo a reutilização de metadados em qualquer circunstância, e tem que fazer uso de dados inferidos de outras fontes, e, por exemplo, também vimos aqui hoje de manhã uma outra apresentação que tem a ver, por exemplo, com os serviços do OpenAir e do broker. Tem que, por exemplo, utilizar dados extraídos ou produzidos através de data mining, de identificadores, etc. Porque isso, provavelmente vou perder bastantes amigos bibliotecários, eu sou bibliotecário também, porque os metadados humanos acho que estão condenados a prazo e são muito caros, são muito intensivos e, portanto, nós temos que produzir metadados de outra maneira e, portanto, esta também, a nova geração de repositórios vai também promover estes metadados automáticos ou a geração de metadados automaticamente a partir de técnicas como data mining, utilização de identificadores, etc. E depois temos que perceber que na nova geração de repositórios o que é importante não são apenas os metadados, ou não são sobretudo os metadados, são os conteúdos podem ser textos, dados, podem ser de vários tipos, são as ligações, são as citações de publicações e de dados, são as relações, são as versões, são os dados de interação dos utilizadores. Nós temos pequenos tesouros nos nossos repositórios que não são utilizados, ou seja, nós não fazemos nada com os dados que os nossos utilizadores geram e eles podem ser utilizados. São comentários e revisões, podem ver que eu estive a traduzir estes slides da semana passada, que eu fiz uma apresentação em espanhol e, portanto, tem ali o I, peço desculpas, que foi um tipo que me escapou, é da versão espanhola. Espero que não haja mais espanholadas aqui no meio. Portanto, tem que... Conteúdos são também comentários e revisões, são mensagens, são anotações, portanto, são diferentes tipos de conteúdos. E, por exemplo, aqui, este também é outro esquema que não sei se fará parte da versão final, é da nossa versão de trabalho, mais um que generosamente contribuído pelo Herbert van den Soppel, exatamente tem a ver com a questão de termos aquilo que ele chama conteúdos e conteúdos overlay, portanto, e que podem ser de vários tipos, como, por exemplo, comentários, anotações, etc. Porque o que nós queremos, eu penso que ao bocado acabei por não chegar a dizer isso, nesta nova geração de repositórios, nós queremos que as coisas sejam feitas de uma forma diferente, ou seja, que o repositório possa ser também o local de nascimento de publicações e de dados, ou seja, ser o primeiro local onde um investigador que está a produzir alguma coisa vai
depositar o seu trabalho, ou vai depositar ou vai guardar de uma forma automática o seu trabalho, e a partir daí esse trabalho pode ser sujeito a open peer review, a revisão por pares, pode ser sujeito a comentários, a avaliações, etc. E tornar-se um ecossistema bastante mais ativo. Como eu já referi, e tenho 2 minutos. Como eu já referi, nós em fevereiro publicamos um conjunto de histórias do utilizador, identificamos 12 histórias do utilizador que ficaram disponíveis para consulta pública, que têm sobretudo a ver com 3 grandes áreas, com a questão da descoberta e exposição de recursos, com a questão dos workflows de trabalho e do ciclo de investigação, e com a questão da avaliação, e portanto tudo que tem a ver, por exemplo, naquela segunda parte, por exemplo, a questão do comentário, da interação social, de serviços de notificação, de serviços de recomendação, de eu poder, por exemplo, ir a um repositório e o repositório saber que eu consultei um paper sobre text and data mining e, por exemplo, há um paper novo e quando eu lá vou, ele sugere-me um paper novo. Portanto, repositórios mais ativos e repositórios que permitam também depois esta parte de peer review, etc. Em julho demos um passo importante em Guimarães, em Portugal, onde nasceu Portugal, e espero também nasceu que venha a ser também conhecido pelo nascimento da nova geração de repositórios. Fizemos um retiro mais intensivo, onde tivemos a analisar as tecnologias que se podem utilizar para suportar esta visão, e fizemos quase uma tabela baseados quase no mercado de capitais, com buy, sell ou hold. Queremos comprar, são coisas novas que são precisos, são coisas velhas que temos de deixar cair, ou são coisas que temos e que devem ser mantidas. E, portanto, tentar identificar também que peças do puzzle faltam ainda, porque ainda faltam, por exemplo, nós não há nada ainda sólido feito relativamente aos formatos de dados para revisão por pares, etc. E, por exemplo, e com base nisto, vamos produzir agora estas recomendações, e, por exemplo, no caso aqui, só vos estou a dar aqui um pequeno snapshot. Por exemplo, é hoje claro, e por isso eu não tenho qualquer dúvida em apresentá-lo já, que vamos recomendar, os repositórios devem começar já a adotar e a usar o Resource Sync, para além de utilizar o OAI-PMH. Eu não vou aqui, digamos, entrar em detalhes sobre o Resource Sync. Devem utilizar o Signposting também, que é uma outra iniciativa que está relacionada com o Abraham Van Den Sopel, que permite relacionar e localizar mais facilmente os componentes de um objeto digital, e devem também, por exemplo, utilizar o Message Queue para a parte das notificações. E estou mesmo a terminar. E quanto aos próximos passos, portanto, nós queremos publicar as recomendações agora no final do mês de outubro, e a partir daí já estamos a trabalhar e a pensar, desenvolver uma estratégia para a implementação desta visão, trabalhando basicamente com 4 comunidades ou em 4 direções. Primeiro, com as redes de repositórios, com a referência, com o OpenAir. Vai haver algumas tarefas no novo OpenAir que começa em janeiro do próximo ano, exatamente para a concretização desta visão do Next Generation Repositories. Estamos a trabalhar com as plataformas de repositórios. O Andrea Bolini, por exemplo, que é uma das pessoas que estava naquele grupo, tem sido das pessoas mais generosas a contribuir para o grupo, e estou certo que o DSpace 7 vai já incorporar algumas destas coisas. Estou confiante. Trabalhar com as instituições e bibliotecas e com a comunidade académica em geral. Mas queremos trabalhar sobretudo convosco, e, portanto, é também o sucesso da nova geração de repositórios, digamos, também depende de vós, e, portanto, a minha mensagem final é que contamos convosco, queremos ir longe e queremos ir junto com vocês. Muito obrigado. Ótima imagem para terminar. Eu tô na dúvida, queria uma orientação, porque teoricamente nós teríamos 5 minutos, né, para fazer questões, mas estamos já no tempo da sessão de encerramento. E o medo é que, diante de tantas provocações e em relação ao futuro, né, 5 minutos, se a gente abrir 1 ou 2 questões, não vão ser suficientes para a gente abordar o tema. O que vocês acham? Fechamos? No coquetel as pessoas vão ter oportunidade de conversar com o Eloy? Se eu não estiver com a boca cheia, eu falo. Sim, pá, abrimos? Fechamos?
Fazemos duas Uma perguntas? pergunta. Uma. Oh, Primeiro a levantar a mão. ali atrás. Fábio Gouveia, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu só queria pensar que fosse refletido a questão de como a gente vai cativar o pesquisador para o uso desses novos repositórios no ambiente que a gente tem hoje, ResearchGate, Academia Edu, iniciativas como o Sci-Hub, que é a pirataria plena para todo lado, mas dá acesso a tudo, ou até mesmo o Unpaywall, que é a questão do repositório, mas dá uma certa insegurança também nisso. Eu vou tentar também responder num minuto para não perdermos muito tempo. Talvez a resposta devesse, para ser uma boa resposta, seria um pouco mais demorada. Mas algumas das coisas que nós queremos fazer, exatamente, queremos juntar esta capa ou este layer social em cima dos repositórios, que eu descrevi muito rapidamente. E é preciso, e nós, digamos, obviamente que sendo uma coisa nova vai ser sempre crítico a questão da adoção e, pronto, ganhamos massa crítica, mas é preciso percebermos e é preciso que os nossos pesquisadores percebam, primeiro, se nós nos queixamos, e com razão, de que estamos também neste abraço de urso que o Barend falava, por exemplo, de utilizarmos métricas indiretas, métricas fechadas, etc., ou utilizarmos o ResearchGate ou a Academia Edu, estamos a perpetuar a mesma coisa. Porque há uma coisa que digamos que a nova geração de repositórios, digamos, há um princípio basilar, é que todos estes dados têm que ser dados abertos, têm que ser dados reprodutíveis. Eu não sei quais são os dados do ResearchGate. O ResearchGate não me dá nenhum API para eu poder lá e ver qual é o mecanismo de recomendação, se eles têm, digamos, se eu sou de facto o supra-sumo da minha área, como eles dizem que eu sou. Portanto, eu não tenho, isso não é reprodutível porque não é aberto. E o que nós queremos exatamente construir são estas funcionalidades, digamos, sociais, que os pesquisadores, alguns deles pelo menos apreciam, mas num ambiente que é aberto, que é reprodutível e que é auditável. Então, agradecer ao Eloy e vamos para a sessão de encerramento, certo? Foi muito bom você fazer críticas a pessoas, porque no Brasil isso tem crescido enormemente, né? E o Baixa não precisa sair porque vai ficar aqui, não é? Vai sair? Vai chamar? Ok. Aí a gente já pode fazer o chamado. A gente dá um minutinho para beber água. Eu vou estar na mesa. Não, está lá no anunciar no Eu já decorei. Bom, gente, eu acho que uma das maiores expectativas, né, depois de um evento desse é a gente saber quais são os próximos passos, né, do evento de 2018. Então, para a mesa de encerramento, nós convidamos a Paula Xavier, da nossa vice-presidência de Informação e Comunicação. Rodrigo Murtinho, nosso vice-diretor ou nosso diretor de comunicação do Instituto. Eu estou acostumada com o Rodrigo. A Bianca Amaro, do IBICT. João Moreira. E o Dr. Eloy Rodrigues. Esqueci-me dos meus olhos.
qual é? Ah, os óculos. O 2? Vai ficar muito alto. Qual dos dois, Renata? Esse aqui? Tá. Bom, gente, boa tarde. Estou ansiosa, emocionada, feliz, sei lá, um monte de sentimentos juntos de estarmos chegando aqui ao quase final, porque não acabamos, né? Estamos encerrando a conferência, mas amanhã a gente ainda tem um dia muito rico, né, com os workshops. Eu não vou me arriscar a fazer um balanço, não seria possível, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para digerir. Tivemos uma palestra de abertura e uma palestra de encerramento muito inspiradora, e que nos traz assim enquanto Eloy falava, eu fiquei pensando assim, será que nós aqui nessa sala somos responsáveis por uma grande mudança que acontecerá no futuro? Talvez daqui, eu não sei, 10, 15 anos, a gente olhe para trás e fale assim, nossa, existe um outro modelo de comunicação científica e a gente vinha construindo isso há tempos, né? Então, é uma responsabilidade enorme de toda essa comunidade aqui reunida, alunos, pesquisadores, gestores, enfim, todos nós muito conscientes da importância, né, do avanço na área do acesso aberto e da ciência aberta. E aí, falando um pouco da Fiocruz, para também não me alongar, eu acho que esse sentimento de futuro também eu entendo como uma construção do presente, né? O que vai acontecer lá na frente começa a ser feito hoje. E aí eu queria deixar algumas palavras de que a realização da Confoa ela teve essa abordagem aqui na Fiocruz, quando a Fiocruz foi convidada para sediar a 8ª conferência. Ela não é um evento que acontece pontualmente agora, nesses dias 4, 5 e 6 de outubro, mas ela é parte de um processo que vem sendo construído no passado, que está assim, muito intenso nesse presente, e certamente isso nos fortalece, tudo o que aconteceu aqui nesses dias, para esse futuro, né? E isso ficou evidente em alguns momentos da conferência, como, por exemplo, a assinatura dos termos de cooperação, né? Todas as reuniões, né, que foram realizadas durante o evento, antes do evento, enfim. Tudo isso está fazendo parte. Foi um processo bastante trabalhoso. Eu estava lembrando, se não me engano, comissão organizadora, acho que a nossa primeira reunião foi no dia 9 de janeiro, mas também muito amoroso, né? Isso também foi um outro sentimento que eu tive nesses dias. Eu vi rostos aqui, o meu sentimento, a minha percepção é que todos estavam felizes, num clima positivo, de troca, e esse vínculo que se cria de amizade, de aproximação, né, de solidariedade, isso faz uma diferença muito grande entre apenas estar realizando uma troca de conhecimentos, mas, mais do que isso, né, a gente também ter a oportunidade de fortalecer os nossos vínculos e os nossos laços. Então, por isso, eu termino agradecendo, acho que já está passando aqui, né? Não seria possível ler todos os nomes, né? Nós temos uma comissão organizadora geral, uma comissão científica, uma comissão organizadora local, que foi responsável por toda a logística aqui na Fiocruz. E, como eu não poderia ler, eu queria convidar 3 pessoas muito especiais e que foram muito dedicadas e muito determinantes para que tudo corresse bem com a 8ª Confoa, e, simbolicamente, agradecendo essas pessoas, eu agradeço a todos que estão ali com os seus nomes nesses slides. Eu gostaria de chamar, então, Renata Rezende. Pronto, vou me emocionar, eu sou terrível, eu jurei que isso não ia acontecer, caramba. Eu queria chamar, você já sabe, Bia, Ana Guiar. Ai, que vergonha. E eu queria chamar a Raquel Truta. É para ali, Raquel. Sei lá, né? Bom, uma foto. Como é que ela vai lá aqui? Como é que ela vai lá? De óculos. Como é que ela vai lá? 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 Como é
É isso, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Murtinho. Nosso, assim, foi uma parceria muito profícua, né, do ICICT, como não poderia deixar. Oi? Não vai ser agora. Desculpa. Mas antes eu só queria me justificar que eu estou me ausentando. Eu tenho que me transferir lá para a Biblioteca de Manguinhos, onde eu reforço o convite para um coquetel maravilhoso de encerramento que teremos com muita alegria e uma surpresa que eu não vou revelar, está quase chegando. Ontem tentaram me embebedar para eu contar, mas eu não contei. Então, peço desculpas, eu vou me ausentar, mas já vejo vocês lá. Obrigada. Você andou a tentar. Bom, não vou me alongar, até porque está todo mundo curioso e todo mundo querendo ir para a biblioteca, para o coquetel, mas a gente não poderia deixar de encerrar e, de fato, agradecer a todo mundo, todas as pessoas que contribuíram para a realização do Confoa. Dizer também que Confoa na Fiocruz não começou ontem, né? E nem quando nós começamos só a organizar, nós tínhamos um sentimento muito grande de que o Confoa deveria deixar um legado dentro da Fiocruz, e nós organizamos um ciclo de debate que nós chamamos de pré-Confoa. Foram 6 encontros muito interessantes. Várias das pessoas que apresentaram o trabalho aqui também participaram dos debates. A nossa ideia era pegar essa pauta, né, que a gente apresentou nos temas do Confoa, também para serem debatidos e aprofundados dentro da instituição, né? E já estamos pensando no pós-Confoa, né? Porque esse debate ele não pode acabar. Pelo contrário, acho que a palestra do Eloy foi muito interessante, nos colocou várias provocações, vários trabalhos que foram apresentados aqui também nos colocaram várias provocações. Acesso aberto é muito mais que repositório, né? Precisamos que a ciência aberta e outros temas, as revistas científicas têm grandes desafios, foram colocados aqui, né? Então, já estamos pensando no pós-Confoa e dizer que a nossa unidade, o ICICT, está à disposição e que tem como central colaborar, né, na aplicação da nossa portaria, né, da nossa política de acesso aberto, né, e que precisamos desenvolvê-la para os dados abertos, para a ciência aberta e todos os temas que nos foram colocados como desafio. Então, queria agradecer a todo mundo, né, todos que participaram diretamente ou indiretamente da nossa unidade, da Fiocruz, né, do IBICT, o pessoal de Portugal, né, foi muito gratificante e a gente sai com a sensação de dever cumprido, né, e vamos à Confoa 2018 em Portugal. Está todo mundo também ansioso para saber onde é. Obrigado. Então, eu gostaria de começar por soltar um abraço fraterno aqui aos meus colegas de mesa, ao Rodrigo, à Bianca, ao Eloy. Eu trabalho na unidade FCCN da principal agência de financiamento em Portugal. Esta unidade, entre outros projetos, gera e opera o projeto RECAP desde 2008 com o Eloy, e com a Universidade do Minho e com o Eloy, e nessa qualidade tem sido um prazer para mim pertencer à Comissão Permanente Organizadora do Confoa, desde a primeira, e, portanto, eu gostaria de cumprimentar todos os participantes, agradecer a todos os conferencistas, sobretudo os autores pelas suas comunicações. Sabemos o trabalho que dá preparar, submeter, juntamente com todos os trabalhos que é necessário fazer, submeter a comunicação. Este ano foi um ano que teve, segundo sei, mais de 130 comunicações, acho que é o nosso recorde histórico, e comunicações de grande qualidade. Nós notamos e estamos satisfeitos com a qualidade das Confoas que têm vindo a ser realizadas.
simplesmente tudo o que é bom por vezes cansa, e no final de cada Confoa procuramos refletir sobre aquilo que devemos manter, aquilo que devemos melhorar. Então, desde a Conferência da Bahia, que temos vindo a introduzir gradualmente algumas alterações, a alargar o leque de conteúdos discutidos, vi com muito agrado, e os meus colegas, a submissão de trabalhos noutras áreas da ciência aberta. Também procuramos mudar o formato de algumas sessões da Confoa, também para tornar mais vivas e mais agradáveis as comunicações. E, em todo o caso, eu acho que posso falar pela Comissão Organizadora, estamos abertos a sugestões que possam melhorar as próximas edições da Confoa. Dito isto, eu gostaria de agradecer, a Paula não está aqui, mas ao Rodrigo e à Paula e a toda a equipa que esteve envolvida na organização da Confoa, o trabalho fantástico, a acolhida fantástica que realizaram. E trazia aqui uma pequena lembrança. São uns chocolates da Arcádia, talvez dos meus favoritos de Portugal, e eu estou muito orgulhoso. Eu estou muito orgulhoso porque eu fui capaz de os transportar sem comer um único, e era fácil. Então vou entregar ao Rodrigo, fiel depositário, e pedir que distribua. Ainda bem que a equipa. Paula já foi para a biblioteca, né? Dançou. Bom, pela parte brasileira, eu vou começar agradecendo, como diriam os portugueses, agradecendo imenso a Fiocruz por ter topado esse desafio, porque cada vez mais se torna um desafio organizar uma Confoa, porque ela está despertando interesses cada vez maiores. Eu acredito que esse ano foi o ano em que, por primeira vez em nossa história, nós tivemos que fazer lista de espera. Muita gente ficou brava comigo, porque tentava contato comigo e dizia: não, mas eu não consegui me inscrever. Bom, enfim, foi um sucesso total de inscrição, de número de trabalho. Isso nos deu mais trabalho, mas nos deixou muito, muito contentes. Agradeço a participação de todos, vocês foram sensacionais. E a Fiocruz, todo mundo da Fiocruz. Eu agradeço muito, muito a Nízia, a presidente da Fiocruz, a Nízia Trindade, porque ela topou uma conversa que eu tive com ela de pé de orelha, dizendo: que tal a Fiocruz sediar a próxima Confoa? Então, ela topou e fez esse trabalho maravilhoso aqui dentro da Fiocruz, nos acolheu efetivamente de braços abertos. Foi sensacional. Bom, eu, em teoria, em revanche, eu teria que falar apenas 1 minuto, né? Mas eu gostaria de destacar algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Palmas! Ok, eu que dei a ideia, hein, gente? Puxa 30 vida, segundos, puxa vida. Olha só, eu gostaria de destacar algumas coisas muito importantes que ocorreram durante esses dias de realização da Confoa. Uma delas, que é muito importante para a nossa ação nacional, e principalmente agora, foi muito interessante o Eloy ter feito essa apresentação. Eu, inclusive, insisti muito que ele fizesse essa apresentação, para vocês pararem de fazer voodoo com a minha foto. O que significa que aí vem algumas... faço com a do Eloy um pouquinho.
algumas alterações que nós vamos ter que nos adaptarmos a elas, e sinto muito, a história é assim mesmo. Mas eu fiquei muito satisfeita com a criação da Rede Sudeste de repositórios. Eu acredito realmente que o trabalho em conjunto é um trabalho que traz mais resultados, naquela linha do Unidos Venceremos, efetivamente. A retomada da Rede Nordeste também, que se deu aqui nessa oportunidade. A oportunidade também de realizar a reunião da Rede Brasileira de Repositórios Institucionais. É um espaço muito bacana, onde a gente troca muitas experiências. E eu gostaria também de anunciar coisas legais que aconteceram nesses últimos tempos em nível nacional. E uma delas foi a reformulação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Ela está... os mecanismos dela de coleta estão melhorados. Agora você pode interagir com os dados que existem dentro da biblioteca de uma forma mais ativa e muito mais interessante. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer ao meu querido Gabriel Lima, que foi um dos responsáveis, e, mais que nada, também ao meu saudosíssimo Washington Ribeiro, que, neste momento, não está por aqui pela área. Nesse sentido, também, eu gostaria de fazer uma propaganda que me pediram, mas como eu achei o tema salutar, eu gostaria de repassar para vocês que foi lançado um livro que se chama Repositórios Digitais, Teoria e Prática, com a organização de Fernando Vecchiato, Cleidiane Guedes, Débora Kochiyama, Elisângela Moura, Emanuele Torino, Maria Anioli Maia e Tércia Marques. Com esse bando de organizadores, esse livro deve ser bom, né? Não é possível. Logo, consultem esse livro, obviamente, que está em acesso aberto. Que também eu gostaria de ressaltar aqui, uma vez mais, a entrada de Portugal no La Referência. Nós somos La Referência, Brasil é La Referência. E agora, a gente já era irmãos de Confoa, agora seremos irmãos também de La Referência. Isso é muito importante. E saudar também, mais uma vez, a participação de Moçambique aqui na nossa Confoa. Nossos irmãos vêm seguindo as nossas conferências, e nós estamos cada vez mais tentando estreitar esses laços de cooperação. Quem sabe conseguiremos dar um passinho mais adiante. Estamos trabalhando nesse sentido. E nada, minha gente, agradecer a todo mundo, agradecer toda a organização, agradecer a comissão científica, que trabalhou duro, porque realmente foram muitas submissões, e dizer para vocês que vocês estão, não é convidados, é convocados. Convocados de noite, depois do coquetel, sabe? Depois do coquetel, depois da tal da surpresa que eu tentei embebedar a Paula para descobrir, mas não consegui, a gente cair no samba lá no Rio Cenário. Entendeu? Acho que a gente pode fechar isso com chave de ouro. Bom, muito obrigada a todo mundo e até ali no coquetel. Eu vou ser muito breve. A parte mais interessante da minha apresentação, que foi o que nós combinamos aqui, é dizer-vos onde é que vai ser a próxima Confoa. Mas deem-me só 30 segundos ou um minuto antes desse momento, porque também queria, não repetindo muito aquilo que já foi dito, queria, de qualquer maneira, assinalar de facto o grande sucesso desta conferência, em termos de número de participantes, do número de trabalhos submetidos, da qualidade dos trabalhos submetidos, e, portanto, mais uma vez, a fasquia elevou, e a fasquia está alta, portanto, e o testemunho, quem vai pegar no testemunho do próximo ano vai ter que manter essa fasquia, mas estou completamente confiante que vai manter essa fasquia ou elevar essa fasquia ainda, mas ficou com o trabalho mais difícil depois destes dias aqui no Rio de Janeiro. Queria também falar que também é com muito agrado que temos assistido a este alargamento da Confoa, que é um alargamento do número de pessoas, alargamento de temas e quem sabe, será também um alargamento geográfico, mas isso serão cenas de próximos capítulos.
Não posso deixar, em qualquer caso, de também manifestar o agradecimento e o reconhecimento aos meus colegas e amigos da Comissão Organizadora da Confoa. Há aqui este núcleo duro da FCT e da IBICT, com quem vimos a trabalhar desde 2010 na organização das sucessivas Confoas, e este ano também, até porque a participação da Fiocruz tem sido muito grande nas Confoas já desde há muitos anos, a Fiocruz, e não posso deixar de dar um abraço reconhecido e amigo à Paula e ao Rodrigo, mas também a todas as outras pessoas, digamos, da equipa, a Ana Maranhão, que também esteve na comissão organizadora, à Renata, à Bia, e provavelmente estou-me a esquecer de gente, portanto peço desculpa. Sintam-se todos, digamos, abraçados reconhecidamente pelo vosso contributo e pelo vosso esforço, e também, mais uma vez, também não posso deixar de referir a Presidente da Fiocruz, a Nízia Trindade Lima, que também foi sempre uma velha aliada do acesso aberto e da Confoa, e portanto, e que acolheu esta ideia de braços abertos. E finalmente também, porque não me ficava bem não reconhecer os da casa, também quero dar um agradecimento muito especial às pessoas da equipa da Universidade de Minho que mais diretamente trabalharam na organização da Confoa, ao José Carvalho e à Raquel Truta, porque eles fizeram 10 vezes mais trabalho do que eu, e portanto o nosso contributo deve-se sobretudo a eles. E, como dizem em inglês, without further ado, ou seja, sem mais demoras, gostava de anunciar que a próxima Confoa vai decorrer nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 2018, no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e convido o Vasco Trigo para nos fazer a apresentação exatamente da instituição que nos vai acolher a todos. Esperamos vê-los a todos lá em Lisboa no próximo ano. Vou ligar ao professor Luís Reto. Professor, isto foi um êxito, não sei se nós vamos conseguir fazer. Isto foi um êxito mesmo. Posso aceitar? Diz que sim, posso aceitar. Então... Em nome do professor Luís Reto, reitor do Instituto Universitário de Lisboa, eu então aceito o desafio, agradeço a confiança depositada, assumo a responsabilidade e prometo o empenhamento de toda a comunidade do ISCTE para vos acolher na 9ª Confoa em 2018. Que será também, ao fim e ao cabo, eu recebo isto como uma prenda de aniversário. Nós estamos este ano a comemorar os 45 anos do ISCTE, mas esta preocupação com estas temáticas do acesso aberto e da ciência aberta começou o nosso empenhamento e o nosso envolvimento em 2005. Depois, em 2006, foi logo definida uma política interna de acesso aberto e foi disponibilizado publicamente o repositório do ISCTE, com o apoio também importantíssimo dos colegas da Universidade de Minho. Em 2015, já não era uma política interna, era um mandato, passou a ser um mandato de Open Access. Veio reforçar, portanto, o empenhamento do ISCTE nestas matérias. No ano seguinte, em 2016, comemorávamos o 10º aniversário do repositório do ISCTE e o ISCTE tornou-se membro da COAR. É um passo importante também. O ISCTE é uma das 4 organizações portuguesas que fazem parte desta confederação. O repositório do ISCTE tem hoje cerca de 14 mil documentos em acesso aberto. Isto vem ao encontro de uma intenção e uma prática do ISCTE, um objetivo estratégico, que é de se afirmar como uma universidade de investigação, uma universidade de pesquisa. Para quem não conhece, eu tenho um pequeno vídeo que pedia agora que víssemos para ficarem com uma ideia do que é o ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Estes 45 anos foram essencialmente um projeto de afirmação da autonomia do ISCTE.
A definição do ISCTE ao nível científico será essencialmente uma grande capacidade de interdisciplinaridade nestas 3 áreas científicas. Uma grande centração na transferência de conhecimento para a sociedade, um espírito muito grande de inovação, autonomia e de empreendedorismo e um posicionamento de internacionalização também muito forte. Hoje não há verdadeiramente universidades que se afirmem sem serem universidades de investigação. Nós temos estado a fazer esse caminho e, no fundo, a crescente publicação internacional e a qualidade dessa publicação em revistas internacionais atestam que estamos a conseguir fazer esse percurso que nos propusermos, ser uma universidade com ensino de qualidade, mas ser também uma universidade de investigação. Eu vejo o futuro do ISCTE como continuando a ser uma universidade especializada nas 3 áreas que são a sua base, portanto, ciências sociais, gestão e tecnologias, e utilizando o conhecimento destas 3 grandes áreas de saber, aplicá-las a problemas reais que se colocam às nossas sociedades hoje e aos problemas sociais que temos que enfrentar. Daqui a um ano. Agora, Lisboa não é só o ISCTE. O ISCTE é uma universidade pública que está no centro de Lisboa, mas não vão perder a oportunidade, com certeza, de visitar espaços como estes. Vamos ver aqui algumas imagens da capital portuguesa. Vai haver tempo, com certeza, para isso também. E portanto, é uma oportunidade para uns para reverem, outros para conhecerem a cidade de Lisboa. Deixo-vos com estas imagens. Participarem na Onda Confoa, 2, 3 e 4 de outubro de 2018, em Lisboa, no ISCTE.
Muito obrigado. Ei, que legal. Parabéns pela coragem. Muita coragem. Gente, um último recado para vocês. Agora a gente tem, basicamente, aquela velha e boa missão. Vamos invadir Lisboa. Uhul!